Boa noite. Interessante. Jesus, no Sermão do Monte, proferiu as palavras: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. E hoje nós, ouvindo isso, ficamos sem compreender, né? Como pode o aflito ser consolado? De que forma? O tempo está passando, as coisas vão acontecendo, nós só ouvimos falar em palavra crise. Eu até costumo comentar, eu era criança, e já faz tempo que eu fui criança, e já ouvia a palavra crise. Meus avós já falavam: estamos em crise. Meus pais também depois falavam: nós estamos em crise. E na adolescência, nós estamos em crise. Adulto, nós estamos em crise. Agora, um adulto mais maduro, o tempo passou e nós continuamos ouvindo: estamos em crise. Ou é crise financeira, ou é crise da saúde pública. Então, desde que eu me lembre, estamos em crise. Então, eu chego à seguinte conclusão, que a crise é o estado normal de coisas, não é? Se estamos sempre em crise. E antes da minha encarnação, lendo aí livros, observando os comentários dos observadores, dos historiadores, melhor, também, século XX, século XIX, século XVIII, século XVII, XVI, XV, assim por diante, o mundo estava em crise, esteve em crise, enfim. Então a crise, a tão comentada crise, deve ser uma coisa absolutamente normal, não é? Então nós estamos lendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 12, motivos de resignação. Bom, um dos motivos para a resignação é o que eu acabei de dizer. Se desde sempre estamos em crise, ora, então o normal é estarmos em crise. Então vamos nos resignar e aceitar as coisas como elas são, procurar mudar aquilo que podemos mudar e aceitar com resignação aquilo que não podemos mudar. E pronto, estaria aqui encerrada a nossa preleção desta noite. Mas tem muito mais por trás disso, né? Muito mais por trás disso. Porque Jesus disse então: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. O nosso Evangelho aqui nos explica que tudo o que nós estamos passando, todos os desafios que nós temos, vamos falar de hoje em dia, vamos falar do presente, não é? Todos os desafios que nós estamos passando, tanto no contexto geral de humanidade, né, como pandemia, por exemplo, como no país, aqui no nosso país, pelas dificuldades que também estamos passando, como no nosso dia a dia, no bairro onde moramos, ou na família onde nós encarnamos, e com os nossos amigos e colegas de trabalho, nós sempre estamos enfrentando. Eu digo enfrentando porque acaba sendo uma luta, né? Enfrentando desafios. As pessoas chamam de problema. Estou com problemas. E nós preferimos, ao invés de pronunciarmos a palavra desafio, nós preferimos trocar pela palavra, ou melhor, desculpe,
nós preferimos trocar a palavra problema por desafios, porque na verdade são desafios que nós temos no nosso dia a dia. E esses desafios todos, eles vêm para nós durante a nossa existência, a nossa encarnação, para o nosso aprendizado. O Evangelho nos deixa muito claro isso, porque nós somos espíritos antigos, já tivemos muitas encarnações antes dessa aqui, e teremos muito mais outras diversas futuramente, claro. E eu falava de século XIX, século XVIII, século XVII, XVI, XV, e daí para trás ainda, né? Nós vivemos todos esses séculos, estivemos aqui durante todos esses séculos. Imaginem então como era ou qual era a nossa mentalidade ou o nosso nível de consciência no século XVI, no século XV, por exemplo, né? Nós, aqui brasileiros, nós que estamos no Brasil, nós que encarnamos já no Brasil por várias vezes, eu estou até lendo um livro aí, aliás é uma trilogia, o título é Escravidão, de Laurentino Gomes, não é espírita, tá? Ele é um historiador. Estou lendo o primeiro livro ainda. Então eu estava fazendo uma reflexão hoje sobre a leitura desse livro. Nós tivemos 350 anos de escravidão no Brasil. E olha, gente, eu não estou aqui fazendo preleção sobre escravidão, tá? Eu estou pegando aqui um exemplo para explicar algumas coisas que acontecem hoje nas nossas vidas. Então nós tivemos 350 anos de escravidão no Brasil. Nós estávamos lá, ou como senhores de escravos, ou como capataz de fazenda, ou como capitão do mato, caçador de escravos, né? Ou como escravos, enfim. Todos nós tivemos as nossas experiências, as nossas personalidades dos séculos anteriores. E hoje nós trazemos muitas daquelas coisas no nosso inconsciente. Felizmente não nos lembramos desse momento. Mas o fato é, muitas das coisas que nós fazíamos naquela época, muitas barbaridades que nós fizemos, horrores cometidos há 300 anos, há 200 anos, nós fazíamos porque aquele era o nosso nível de consciência. Hoje estamos aqui encarnados e temos um novo, nós damos novos valores, outros valores para as coisas, que nós não dávamos no passado, né? Nós dávamos muito pouco valor à vida dos nossos irmãos. Hoje nós damos bastante valor à vida, é porque nós crescemos, nós progredimos, nós nos desenvolvemos, somos espíritos mais evoluídos, ou menos ignorantes. Na época, ou à época, nós éramos espíritos muito ignorantes. Então, nós não fazíamos até muitas das coisas que fizemos por maldade. Fazemos por ignorância mesmo, né? Há espíritos bastante atrasados ainda, bastante primitivos. Atrasados, acho que não é o termo. Mas primitivos, espíritos muito primitivos. Aquele era o nosso nível de consciência. Então, nós cometemos bastante barbaridades. E nós sempre dizemos, nós somos cristãos espíritas, reencarnacionistas, não é? Então, por isso que nós podemos dizer que, agora nesta existência, mais maduros, Deus não exige de nós que nós resgatemos 100% dos nossos débitos, aqueles cometidos há tanto tempo, quando nós éramos tão primitivos e ignorantes. Não. Ele se dá por satisfeito, se esse é o termo que eu posso usar, né? Que Deus não é um homem como nós, que tenha vaidade, esse tipo de coisa, mas é só para a gente poder compreender aqui essa coisa de resgate. Ele fica satisfeito e feliz se nós pagarmos 1/100 da nossa dívida. Então tem um trecho aqui no Evangelho que diz assim: o homem que sofre, o homem que hoje sofre, né, assemelha-se a um devedor de uma grande quantia
E a quem o credor, aqui o credor seria Deus, né? E a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo, a 100ª parte do que devemos, dou-te quitação de toda a dívida e estarás livre. Está vendo? Deus é Pai, Deus é misericordioso. Ele entende que nós naquela época fazíamos o que fazíamos porque nós éramos absolutamente primitivos. Era o que tínhamos para o momento. Nosso nível de consciência era aquele, bem baixo. Hoje, 2, 3 séculos depois, nós estamos mais desenvolvidos, mais maduros, mais modernos. Nós temos outro nível de consciência graças a nós, ao nosso desenvolvimento e a Deus, claro. E ele reconhece isso. Deus é sábio, Deus é Pai e sábio, generoso. Ele sabe que hoje nós estamos numa situação muito melhor e que hoje nós não cometeríamos aqueles crimes, aqueles horrores que nós cometemos lá atrás do passado. Por isso que ele aceita 1/100º de pagamento de tudo o que nós devemos. Exemplo, devemos 10 mil reais, eu falei dinheiro, né? Se nós pagarmos 100 reais, pronto, ele já está satisfeito e reconhece a quitação da dívida. O que nós estamos querendo passar com isso? Que tudo que nós hoje estamos tendo como desafios, nós devemos encarar com resignação, plena aceitação, porque nós estamos com toda a experiência, todas as provações que estamos passando, é para o pagamento de apenas 1/100º do que devemos para o Senhor, aqui no caso do Evangelho, né? E pagando esse 1/100º, ele já estará satisfeito e quitará totalmente a nossa dívida. É o que diz o Evangelho, que é o Evangelho de Jesus, portanto, essa é a palavra do Mestre. No entanto, se nós, ao contrário, vivermos nos lastimando, reclamando, blasfemando até, né, com relação a Deus, porque cadê Deus que não vê isso, né? Onde estava Deus quando isso ou aquilo aconteceu? Por que comigo, né, que sou uma pessoa tão boa, que sou uma pessoa que só ajuda as pessoas? Pois é, hoje nós somos pessoas boas, né, que até ajudamos as outras, até fazemos caridade, né, hoje. E é por isso que ele aceita só 100 reais dos 10 mil que nós devemos, porque nós nos tornamos pessoas melhores. Então, ele entende, compreende que nós estamos nos esforçando para nos melhorarmos. A nossa reforma íntima nós temos feito. Então nós melhoramos bastante, mas ainda devemos muito. Então, se nós não aceitarmos as vicissitudes da vida, os desafios da vida, as provações, com resignação, nós estaremos não aceitando Deus como nosso Criador. Nós não estamos confiando na misericórdia de Deus. Ou melhor, nós não estaremos confiando na misericórdia de Deus. Nós não estaremos aceitando o Pai misericordioso, que quer só o nosso bem, mas que espera de nós um resgate de uma parte, pelo menos, das nossas atitudes equivocadas, não como castigo, porque Deus não castiga ninguém, Deus é Pai, não como castigo, para nós passarmos pelas experiências e dessa forma aprendermos, dessa forma sentirmos na carne determinadas coisas para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, lá na frente, nós sairemos desta muito melhor, porque tudo na vida passa. Está aqui o Chico Xavier atrás de mim, na foto, que sempre disse isso. Tudo nesta vida passa. Absolutamente tudo.
E nós vamos levar dessa vida, assim como trouxemos das outras, ou podemos chamar de existências, tudo o que nós aprendemos, tudo o que nós desenvolvemos de bom e de ruim, nós trazemos para a vida ou para a existência atual. Portanto, nós precisamos fazer reflexões diárias, meditações sobre o que estamos pensando hoje, porque nós somos o que pensamos, sobre o que nós pensamos hoje, sobre as nossas atitudes de hoje, porque nós estamos semeando hoje o que nós iremos colher amanhã, assim como hoje estamos colhendo o que semeamos ontem. Embora Deus nunca exija o pagamento, a quitação de 100% da dívida, como está aqui no Evangelho, mas nós sempre teremos que resgatar de acordo com a nossa semeadura. Então o Evangelho aqui é muito claro, e dizendo qual o devedor que não ficaria feliz, mesmo passando por privações, para se libertar de uma grande dívida, sabendo que pagaria apenas a 100ª parte do que devia, ao invés de reclamar do seu credor, não lhe agradeceria? Diz o Evangelho aqui. Este é o sentido das palavras bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São felizes porque estão pagando suas dívidas e depois de pagar, ficarão livres. Porém, se ao procurar quitá-las de uma maneira sem endividarem de outra, tornam maior o tempo para a sua libertação. Portanto, somos nós mesmos que nos aprisionamos ou nos libertamos. Deus não castiga, Deus não tem os escolhidos para premiar, absolutamente. Tudo está em cada indivíduo de acordo com o seu livre-arbítrio, de acordo com o seu nível de consciência e de acordo com a sua elevação moral. É por isso que nós precisamos e devemos o tempo todo nos esmerar por crescermos espiritualmente. Porque é isso que o Criador espera de nós. E o nosso destino é sermos espíritos puros, como o é o nosso Mestre Jesus. O tempo para chegarmos a essa condição depende de cada um de nós, depende do que nós pensamos e depende das nossas atitudes, mas principalmente da confiança em Deus, que nós chamamos de fé. Uma boa noite.